O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para o outro lado da margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me primeiro que eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vendo esse lindo evangelho que fala de um chamado, de uma vocação a um seguimento pleno de Deus. Nós estamos dentro do contexto do evangelho nos anos 80, onde os fiéis já tinham feito umas escolhas, né? Muitos cristãos convertidos estavam seguindo Jesus, mas esses cristãos ainda tinham vacilações na sua fé. Eles ainda não tinham uma maturidade espiritual para seguir Jesus e viver um segmento de Jesus com toda a intensidade do mundo. Então hoje nós estamos diante de dois personagens. O primeiro personagem é um mestre da lei, é um especialista na lei, né? E diante do diálogo que Jesus tem com ele, ele vai falar com esse mestre da lei sobre a atitude que ele mesmo teve diante do próprio evangelho. Quando os dois conversam, Jesus vai dizer: As raposas têm suas tocas e as aves seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Diante dessa palavra, Jesus vai mexer no coração do mestre da lei, porque para Jesus a vida deve ser sempre uma entrega, uma doação, e é uma entrega sem descanso, onde aquele que se coloca a serviço do evangelho, ele não olha o seu cansaço, ele não olha os seus medos, mas ele estará sempre nesse caminho de seguimento a Jesus. Tem uma frase que diz para nós: o amor não descansa e nem cansa. Essa teria sido a frase melhor para ser dada a esse mestre da lei que queria seguir Jesus. Jesus, ele deixa sua casa quando ele estava lá em Belém, depois ele começa a viver o seu chamado ao evangelho. Então Jesus deixa sua casa para viver um anúncio desse evangelho com toda a intensidade. Com o diálogo com esse mestre da lei, Jesus quer nos ensinar que escolhê-lo tem que ter uma atitude de força, estamos forçosamente imbuídos em segui-lo. É uma atitude para andarmos corretamente com ele. Sempre teremos uma luta pessoal para enfrentarmos no seguimento ao Senhor. O segundo discípulo é o discípulo por si mesmo, mas não compreendeu todas as exigências e todas as escolhas. Quando ele diz na palavra, né, eu preciso sepultar o meu pai. Havia uma tradição antiga do sepultamento do pai, e o pai ele tinha uma força, não que Jesus desmerecesse a figura paterna, mas naquele momento Jesus estava ensinando que era uma tradição religiosa que eles viviam no segmento e no valor ou no respeito à figura do pai. Mas Jesus, no evangelho de hoje, ele está querendo dizer que aquele discípulo que olha para trás, ele não está apto a viver profundamente o evangelho. O segundo, ele representa o cristão que só segue a Deus, né, de vez em quando, só se estiver com seu tempo livre. Às vezes nós damos o resto da nossa vida para Deus, e isso não nos faz viver uma experiência perfeita com Ele. Então ele não é livre, ele não dá um tempo para Deus. Se nossa liberdade não for oferecida a Deus, nunca viveremos uma experiência real do seu amor. Não faz concessões a favor de Jesus. Às vezes, nós não
movimentamos com força a nossa vida em direção à palavra do próprio Deus. Que hoje, sepultar o pai para esse jovem estava atrelada a essa tradição. Então Jesus convoca a quebrarmos as tradições da nossa vida e não olharmos para trás. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. E aí no Evangelho nós vemos uma frase que talvez sintetize isso tudo. Santo Agostinho, ele falava para nós: se queres seguir a Deus, deixa-o ir adiante e não queiras que ele te siga. Essa é uma frase que tocou muito o meu coração no dia de hoje, porque às vezes nós queremos um Deus de conveniência, nós queremos um Deus que faça aquilo que nós queremos, e nós não podemos viver uma fé desta forma. Para isso, meus irmãos e irmãs, nós precisamos estar abertos diante de Deus, é preciso abandonar esses hábitos negativos. Nós precisamos criar em nós hábitos e costumes que nos levem para a vida eterna. Que esses ensinamentos de Jesus, nós encontramos a verdadeira vida. Vale a pena encarar todas as dificuldades, meus irmãos, para viver a vitória em Deus. Então, que Deus hoje nos abençoe e que nós meditemos profundamente aquilo que nos tem separado de um segmento pleno do amor de Deus. Que as nossas seguranças não estejam no mundo, mas estejam no próprio Deus, no próprio Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.